Sugere-se que a felicidade seja classificada como um transtorno psiquiátrico e incluída em futuras edições dos principais manuais de diagnóstico sob o novo nome, transtorno afetivo maior, tipo agradável. Verificando-se a literatura relevante, vê-se que a felicidade é apresentada como estatisticamente anormal, consistindo em um conjunto discreto de sintomas, associada a uma série de anormalidades cognitivas, provavelmente, refletindo o funcionamento anormal do sistema nervoso central. Permanece uma possível objeção a essa proposta, a de que a felicidade não possui um valor negativo. No entanto, essa objeção é refutada como sendo cientificamente relevante. Richard Bental, Journal of Medical Ethics, 1992. O respeitado psiquiatra suíço Carl Jung disse: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar suas próprias almas. Mas ele também disse: aquele que olha para dentro, desperta. Nota da autora. O que este livro pergunta é: como mudamos? E o que ele responde é: e ao nos relacionarmos com os outros. As relações que descrevo aqui, entre terapeutas e pacientes, exigem uma confiança sagrada para que possa ocorrer qualquer mudança. Além de obter autorizações por escrito, esforcei-me enormemente para omitir identidades e quaisquer detalhes reconhecíveis, e, em alguns casos, fatos e circunstâncias da vida de alguns pacientes foram atribuídos a apenas um deles. Todas as mudanças foram pensadas com cuidado e escolhidas meticulosamente para que permanecessem fiéis ao espírito de cada história e, ao mesmo tempo, também servissem ao objetivo principal, revelar nossa humanidade comum para que possamos nos enxergar com mais clareza. O que equivale a dizer, se você se vir nestas páginas, é tanto coincidente quanto intencional. Uma observação sobre a terminologia: aqueles que recorrem à terapia são chamados de várias maneiras, sendo as mais frequentes pacientes ou clientes. Não acredito que alguma dessas palavras reflita o relacionamento que tenho com as pessoas com as quais trabalho. Mas as pessoas com as quais trabalho sou estranho, e clientes pode parecer confuso, considerando as várias conotações do termo. Sendo assim, em nome da simplicidade e da clareza, uso pacientes ao longo deste livro. Parte 1. Nada é mais desejável do que se livrar de uma aflição, mas nada é mais assustador do que ser privado de uma muleta. James Baldwin. Idiotas. Anotação no prontuário: John. O paciente relata estar se sentindo estressado, com dificuldade para dormir e se entender com a esposa. Expressa irritação com outras pessoas e busca ajuda para lidar com os idiotas. Tenha compaixão. Respiro fundo. Tenha compaixão, tenha compaixão, tenha compaixão. Repito essa frase na minha cabeça como um mantra, enquanto o homem de 40 anos sentado à minha frente me conta sobre todos os idiotas que existem em sua vida. Por quê? Ele quer saber. O mundo está tão cheio de idiotas. Eles já nascem assim? Ficam assim? Talvez, ele divaga, tenha algo a ver com todos os produtos químicos artificiais adicionados aos alimentos que comemos hoje em dia. É por isso que tento comer produtos orgânicos, ele diz. Assim, não me torno um idiota como todo mundo. Não estou conseguindo acompanhar de qual idiota ele está falando: o técnico de higiene dental, que faz perguntas demais, nenhuma delas retórica; o colega de trabalho, que só faz perguntas, ele nunca afirma nada, porque isso significaria que teria alguma coisa a dizer; o motorista à sua frente, que parou num semáforo amarelo, sem noção de urgência; o técnico da Apple, no Genius Bar, que não conseguiu consertar seu notebook, baita gênio. John. Começo, mas ele está entrando em uma história desconexa sobre sua esposa. Não consigo ter a palavra, ainda que ele tenha me procurado para obter ajuda. A propósito, sou a nova terapeuta dele. Sua terapeuta anterior, que só durou 3 consultas, era simpática, mas idiota. E aí, Margot fica brava: dá pra acreditar? Ele diz. Mas ela não me diz que está brava, só se comporta como se estivesse. E eu tenho que perguntar qual é o problema. Mas eu sei que, se perguntar, ela vai dizer nada, nas 3 primeiras vezes, e então é possível que na 4ª ou 5ª vez ela diga: você sabe qual é o problema? E eu direi: não, não sei, senão não estaria perguntando. Ele sorri. É um sorriso imenso. Tento explorar o sorriso a qualquer coisa que faça seu monólogo se transformar em um diálogo, para estabelecer um contato com ele. Esse seu sorriso me deixou curiosa, digo.
Por que você está contando sobre a sua frustração com muitas pessoas, inclusive Margot, e mesmo assim está sorrindo? O sorriso cresce ainda mais. Ele tem os dentes mais brancos que já vi. Brilham feito diamantes. Estou sorrindo, Sherlock, porque sei exatamente o que está incomodando a minha esposa. Ah, respondo. Então. Espera, espera. Estou chegando na melhor parte, ele interrompe. Então, como eu disse, eu sei mesmo qual é o problema, mas não estou interessado em escutar mais uma reclamação. Então, dessa vez, em vez de perguntar, resolvo que vou. Ele para e olha para o relógio na estante atrás de mim. Quero usar essa oportunidade para ajudar John a desacelerar. Poderia comentar sua olhada para o relógio. Será que ele se sente apressado aqui dentro, ou o fato de ele ter acabado de me chamar de Sherlock estaria irritado comigo, ou poderia permanecer mais na superfície daquilo que chamamos de conteúdo, o que ele está narrando, e tentar entender melhor o motivo de ele igualar os sentimentos de Margot a uma reclamação. Mas, se eu permanecer no conteúdo, não criaremos qualquer vínculo nesta sessão, e estou percebendo que John tem dificuldade de estabelecer conexões com as pessoas com quem convive. John, tento novamente. Estou pensando se poderíamos voltar para o que acabou de acontecer. Ah, ótimo, ele diz, interrompendo-me. Ainda tenho 20 minutos. E retoma a sua história. Sinto um bocejo chegando, dos fortes, e preciso de uma força quase sobre-humana para manter meu maxilar travado. Sinto meus músculos resistindo, contorcendo meu rosto em expressões esquisitas, mas felizmente o bocejo é contido. Para meu azar, o que sai em seu lugar é um arroto. Bem alto. Como se eu estivesse bêbada. Não estou. Sou um poço de coisas desagradáveis neste momento, mas bêbada não é uma delas. Por causa do arroto, minha boca ameaça se abrir novamente. Aperto os lábios com tanta força que meus olhos começam a lacrimejar. É claro que John não parece notar. Continua falando sobre Margot. Margot fez isso, Margot fez aquilo. Eu disse isso, ela disse aquilo. Então eu disse. Uma vez, durante meu estágio, uma supervisora me disse: todo mundo tem um lado simpático, e, para minha grande surpresa, descobri que ela tinha razão. É impossível conhecer as pessoas profundamente e não acabar gostando delas. Deveríamos pegar adversários mundiais, colocá-los em uma sala para compartilharem suas histórias e as experiências que os formaram, seus medos e suas lutas, e eles acabariam, subitamente, se dando bem. Descobri algo simpático em literalmente todos que conheci enquanto terapeuta, inclusive o sujeito da tentativa de assassinato. Por trás da sua raiva, ele se revelou muito querido. Nem mesmo me importei, na semana anterior, em nossa primeira consulta, quando John explicou que tinha me procurado porque eu não era ninguém aqui em Los Angeles, o que significava que, quando viesse se tratar, ele não daria de cara com nenhum dos seus colegas da indústria televisiva. Ele imaginava que esses colegas frequentassem terapeutas famosos, experientes. Simplesmente deixei aquilo de lado para uso futuro, quando ele estivesse mais aberto para interagir comigo. Também não titubeei quando, no final daquela sessão, ele me entregou um bolo de dinheiro vivo, explicando que preferia pagar daquele jeito por não querer que a esposa soubesse que estava fazendo terapia. Você será como minha amante, sugeriu. Ou, na verdade, mais como minha puta. Sem querer ofender, mas você não é o tipo de mulher que eu escolheria como amante. Se é que me entende. Não entendi. Alguém mais loira? Mais jovem? Com dentes mais brancos e mais brilhantes, mas percebi que aquele comentário era só uma das suas defesas contra a proximidade de qualquer pessoa, ou para não assumir sua necessidade de outro ser humano. Minha puta, ele disse, parando à porta. Vou vir aqui toda semana, soltar toda a minha frustração reprimida, e ninguém precisa saber. Não é engraçado? Tive vontade de dizer, engraçadíssimo. Mesmo assim, enquanto ouvia rindo ao seguir pelo corredor, eu estava segura de que acabaria gostando de John. Por trás da maneira repulsiva como ele se apresenta, com certeza surgiria alguém agradável, até belo. Mas isso foi na semana passada. Hoje, ele parece só um babaca mesmo. Um babaca com dentes espetaculares. Tenha compaixão, tenha compaixão, tenha compaixão.
Repito meu mantra silencioso, depois volto a me focar em John. Ele está falando sobre um erro cometido em seu programa por um dos membros da equipe, um homem cujo nome, na narrativa de John, é simplesmente o idiota. E exatamente aí algo me ocorre, e a falação de John soa assustadoramente familiar, não as situações que descreve, mas os sentimentos que elas evocam nele, e em mim. Sei o quanto parece conveniente culpar o mundo por minhas frustrações, negar meu protagonismo em qualquer papel que eu possa ter na peça existencial chamada minha vida incrivelmente importante. Sei como é banhar-se numa indignação hipócrita, na certeza de que eu estou completamente certa e de que sofri uma injustiça terrível, porque foi exatamente assim que me senti o dia todo. O que John não sabe é que estou me recuperando da noite passada, quando o homem com quem pensei que ia me casar inesperadamente rompeu comigo. Hoje, tento me focar em meus pacientes, permitindo-me chorar apenas nos 10 minutos de intervalo entre as consultas, enxugando com cuidado o rímel escorrido, antes que a próxima pessoa chegue. Em outras palavras, estou lidando com a minha dor da maneira como imagino que John anda lidando com a dele, encobrindo-a. Como terapeuta, sei muito sobre dor, sobre as maneiras como a dor está ligada à perda. Mas também sei algo menos entendido normalmente, que a mudança e a perda andam juntas. Não podemos ter mudança sem perda, motivo pelo qual é tão frequente as pessoas dizerem que querem mudar, mas mesmo assim continuarem exatamente iguais. Para ajudar John, terei que descobrir qual é sua perda, mas antes terei que entender a minha. Porque, neste exato momento, só consigo pensar no que meu namorado fez na noite passada. O idiota! Relembro John e penso, e eu te entendo, irmão. Espere um pouco, você pode estar pensando. Por que está me contando tudo isso? Os terapeutas não deveriam manter suas vidas pessoais privadas? Não deveriam ser como quadros em branco, que nunca revelam nada sobre si mesmos, observadores objetivos que evitam xingar seus pacientes, mesmo em pensamento? Além disso, entre todas as pessoas, os terapeutas não são os que deveriam manter uma vida equilibrada? Por um lado, sim. O que acontece na sala de terapia deveria ser feito em prol do paciente, e se os terapeutas não conseguem separar suas dificuldades daquelas de quem os procuram, então deveriam, sem dúvida, escolher outro tipo de trabalho. Por outro lado, isto aqui, neste momento, entre mim e você, não é terapia, mas uma história sobre terapia, e como nos curamos e aonde ela nos leva. Assim como naqueles programas no canal National Geographic, que capturam o desenvolvimento embrionário e o nascimento de crocodilos raros, quero capturar o processo no qual os seres humanos, lutando para evoluir, pressionam contra suas cascas até que elas rachem em silêncio, mas, às vezes, ruidosamente e de forma lenta, mas, às vezes, subitamente. Sendo assim, embora minha imagem com o rímel escorrendo pelo rosto riscado de lágrimas, entre uma consulta e outra, possa ser desconfortável de se imaginar, é aí que começa esta história sobre a complexidade de um punhado de seres humanos em dificuldade, que você está prestes a conhecer, com minha própria humanidade. Obviamente, os terapeutas lidam com os desafios diários existenciais. Como qualquer pessoa. Essa familiaridade, de fato, está na raiz da conexão forjada por nós com estranhos que nos confiam suas mais delicadas histórias e segredos. Nossa formação nos ensinou teorias, ferramentas e técnicas, mas pulsando sob nossa competência adquirida a duras penas está o fato de sabermos o quanto é difícil ser um indivíduo. O que equivale a dizer, continuamos indo trabalhar diariamente sendo nós mesmos, com nosso próprio conjunto de vulnerabilidades, nossos próprios anseios e inseguranças, bem como nossas próprias histórias. De todas as minhas credenciais como terapeuta, a mais significativa é eu ser membro de carteirinha da raça humana. Mas revelar essa humanidade são outros 500. Uma colega contou-me que, quando seu médico telefonou-lhe com a notícia de que sua gravidez não era viável, estava de pé dentro de uma Starbucks, e caiu no choro. Uma paciente a viu, cancelou a próxima consulta e nunca mais voltou. Lembro-me de escutar o escritor Andrew Solomon contar uma história sobre um casal que conheceu em uma conferência. No decorrer do dia, ele disse, cada cônjuge confessou-lhe, em separado, que tomava antidepressivos, mas não queria que o outro soubesse. Acontece que os dois escondiam o mesmo remédio na mesma casa. Por mais que hoje, como sociedade, sejamos abertos em relação a assuntos antes privados, o estigma que envolve nossas dificuldades emocionais permanece espantoso. Falamos com praticamente qualquer pessoa sobre nossa saúde física, alguém consegue imaginar um casal escondendo um do outro seu remédio para refluxo, até sobre nossas vidas sexuais, mas fale sobre ansiedade ou depressão, ou sobre uma sensação persistente de pesar,
e a expressão no rosto de quem olha para você provavelmente dirá: tire-me desta conversa, já. Mas do que temos tanto medo? Não é como se fossemos espiar naqueles cantos escuros, acender a luz e descobrir um bando de baratas. Os vagalumes também adoram a escuridão. Existe beleza nesses lugares. Mas é preciso olhar ali dentro para vê-la. Minha função, a função da terapia, tem a ver com olhar. E não apenas em relação a meus pacientes. Fato pouco discutido: terapeutas fazem terapia. Na verdade, somos compelidos a ir, durante nossa formação, como parte da carga horária exigida para o licenciamento, de modo a sabermos, por experiência própria, o que nossos futuros pacientes vivenciarão. Aprendemos como aceitar feedback, tolerar o desconforto, ficar alertas a pontos cegos e descobrir o impacto de nossas histórias e comportamentos em nós mesmos e nos outros. Mas depois nos formamos, as pessoas vêm buscar nosso aconselhamento. E continuamos fazendo terapia. Não de forma contínua, necessariamente, mas a maioria de nós senta-se no sofá de alguém, em diversas fases de nossas carreiras, em parte para ter um lugar onde discutir o impacto emocional do tipo de trabalho que realizamos, mas em parte porque a vida segue e a terapia ajuda-nos a confrontar nossos demônios quando eles surgem. E eles certamente surgirão, porque todo mundo tem demônios, grandes, pequenos, antigos, novos, silenciosos, barulhentos, sejam de que tipo forem. Esses demônios comuns são testemunhos do fato de que, afinal de contas, não somos um ponto fora da curva. E é com essa descoberta que podemos criar um relacionamento diferente com nossos demônios, no qual já não tentamos encontrar justificativas para ignorar uma voz interior inconveniente, ou entorpecer nossos sentimentos com distrações, como vinho ou comida em excesso, ou horas navegando na internet, da atividade que um colega chama de o analgésico sem receita mais eficiente a curto prazo. Um dos passos mais importantes da terapia é ajudar as pessoas a assumir responsabilidade por suas crises em andamento, porque uma vez que elas descobrem que podem, e devem, construir suas próprias vidas, veem-se livres para gerar mudanças. Contudo, frequentemente, as pessoas sustentam a crença de que a maioria dos seus problemas é circunstancial ou situacional, ou seja, tem causas externas. E se os problemas são causados por todos e por tudo, por algo alheio a elas, por que deveriam se dar ao trabalho de mudar a si mesmas? Mesmo que decidam agir de maneira diferente, o resto do mundo não continuará o mesmo? Trata-se de um argumento razoável, mas, de maneira geral, não é assim que a vida funciona. Você se lembra da famosa frase de Sartre: o inferno são os outros? É verdade, o mundo está cheio de pessoas difíceis, ou, como diria John, idiotas. Aposto que você poderia citar, de cara, neste exato momento, 5 pessoas realmente difíceis, algumas que você evita persistentemente, e outras que você evitaria com a mesma constância se não tivessem o seu sobrenome. Mas, às vezes, com mais frequência do que percebemos, essas pessoas difíceis somos nós. É isso mesmo, às vezes o inferno somos nós. Às vezes nós somos o motivo das nossas dificuldades. E se conseguirmos deixar de lado nossa maneira de ser, algo surpreendente acontece. Um terapeuta erguerá um espelho para os pacientes, mas os pacientes também erguerão um espelho para seus terapeutas. A terapia está longe de ser unilateral, ocorre em um processo paralelo. Diariamente, nossos pacientes expõem questões que precisamos refletir para nós mesmos. Se eles podem se ver com mais clareza através das nossas reflexões, podemos nos ver com mais clareza através das reflexões deles. Isso acontece com os terapeutas quando estamos atendendo, e também acontece com nossos próprios terapeutas. Somos espelhos refletindo espelhos, mostrando uns aos outros o que ainda não conseguimos ver. O que me traz de volta a John. Hoje, não estou pensando sobre nada disso. No que me diz respeito, tem sido um dia difícil com um paciente difícil, e, para piorar as coisas, estou atendendo John logo em seguida uma jovem recém-casada que está morrendo de câncer, ou que nunca é uma hora ideal para atender ninguém, mas principalmente quando você não dormiu o suficiente, seus planos de casamento acabaram de ser cancelados, e você sabe que sua dor é banal se comparada à de uma mulher em estágio terminal, e também sente, mas ainda não se dá conta, que não é nada banal. Porque algo cataclísmico está acontecendo dentro de você. Enquanto isso, a menos de 2 quilômetros, em um prédio pitoresco de tijolinhos, numa rua estreita de mão única, um terapeuta chamado Wendell também está em seu consultório atendendo pacientes. Um após outro, eles se sentam em seu sofá, ao lado de um delicioso pátio ajardinado,
falando sobre o mesmo tipo de coisas que meus pacientes falam para mim, em um andar mais alto de um alto prédio envidraçado de consultórios. Os pacientes de Wendell consultam-se com ele há semanas, meses, ou talvez até anos, mas eu ainda preciso conhecê-lo. Na verdade, ainda nem ouvi falar nele. Mas isso vai mudar. Estou prestes a me tornar a mais nova paciente de Wendell.